Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Está escrito o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Céu ou inferno? Realidades eternas. Meus irmãos, esse texto tem uma característica clara, eloquente e insofismável. Ele é fácil de entender. O que esse texto diz com todas as letras é que viver é mais do que viver e morrer é mais do que morrer. O que esse texto deixa claro é que a morte não é o ponto final da vida. Nós não cremos que a vida se limita ao breve percurso do berço à sepultura. Esse texto nos apresenta um contraste profundo. Primeiro, contraste na vida. Jesus pinta este quadro falando de um homem rico que vivia numa ostentação egoísta. Cuidadosamente, Jesus diz que ele vestia de púrpura e linho finíssimo. Púrpura era uma substância extraída de moluscos que viviam nas profundezas do mar. E vocês se lembram de Lídia, asiática que morava na Macedônia, vendedora de púrpura. Só os ricaços se vestiam com púrpura. Os senadores romanos se vestiam com púrpura. Era uma veste rara e cara.
Este homem se vestia de linho finíssimo, a mais nobre das vestes da época. E ele ostentava todo esse aparato. Além do que, ele se regalava, diz o texto. E não apenas se regalava, mas se regalava esplendidamente. Não num feriado, não numa ocasião especial, mas todos os dias. Todos os dias. Ele vivia em banquetes, fartos, opíparos, todos os dias. Sua mesa possuía as melhores iguarias, todos os dias. Talvez sua mesa tinha o melhor dos vinhos, todos os dias. E diríamos nós que aquele homem vivia de festa em festa, de banquete em banquete, de roupas caras, das melhores grifes da época. Era a sua realidade. Era a sua ostentação egoísta. Mas o texto, ao contrastar a vida, mostrando agora um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, jazia à porta daquele, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, os cães iam lamber-lhe as úlceras. Você não pode ter um contraste mais profundo que este. Um é rico demais, o outro é pobre demais. Um ostenta púrpura e linho finíssimo, o outro é coberto de andrajo. Um está fartando-se com o melhor da terra, o outro está com fome, querendo comer as migalhas que caíram da mesa. Um está vendendo saúde, o outro está cheio de chagas, de úlceras, de feridas. Um está convivendo com convivas ilustres, o outro só tem os cães leprentos que vinham lamber-lhe as úlceras. Não pode ter um contraste maior na vida. A vida às vezes oferece esses quadros de injustiça tão graves. Uns têm de mais, outros têm de menos. Uns morrem de comer, outros morrem de fome. Uns ostentam luxo, outros nem o básico possuem. Uns convivem com gente ilustre, outros têm que conviver com os cães leprentos. Esse é o contraste da vida. Mas esse contraste vai além. E agora você vai ver o contraste na morte. Porque veja você o retrato que Jesus pinta. Versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Notem vocês que o rico, ele morre. Sabe por quê? Riqueza não livra ninguém da morte. Saúde não livra ninguém da morte. Você pode morar na cobertura mais alta de São Paulo. A flecha da morte chega lá. Você pode andar no carro blindado mais sofisticado. A morte chega lá dentro. Você pode ser jovem. Você pode estar vendendo saúde. A morte visita você também. Eu quero dizer para você que os poderosos morrem, que os ricos morrem, que os que vivem nababescamente nos banquetes mais fartos também morrem. Aqueles que ostentam púrpura e linho finíssimo morrem. Agora, o texto diz que o rico morreu e foi o quê? Sepultado. E eu fico imaginando a pompa do funeral. Eu fico imaginando o caixão de cedro. Eu fico imaginando os discursos laudatórios, rasgando os mais desabridos elogios a esse rico no seu funeral. E você diria, para aquele homem que vivera nababescamente, os últimos discursos e a última palavra, descansou. Descansou. Será? Será? Agora, o Lázaro morreu. E não diz que ele foi sepultado. Por que não? Hoje diríamos que ele foi sepultado numa cova rasa. Mas naquela época, para quem conhece a história dos cães da época, que perambulavam pelas ruas, leprentos, famintos,
Provavelmente, os agentes funerários do Lázaro foram os cães. E provavelmente, a sepultura de Lázaro foram os cães. E você sai horrorizado desta cena. Um com tanta pompa no funeral, outro nem sepultamento teve. Contraste na vida, contraste na morte. Mas tudo isso acontece do lado de cá da sepultura. Só que a sepultura não é o último endereço. Só que a vida não termina num túmulo. E então o texto retrata para nós um outro contraste. O contraste na eternidade. O contraste do outro lado do sepulcro. O contraste depois da morte. E peço a você que observe comigo. Olha aí, por gentileza, o que está escrito. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Notem vocês que seio de Abraão é uma terminologia bíblica que é o mesmo de paraíso, de céu, de Nova Jerusalém, da casa do Pai. São diversos títulos dados para um mesmo lugar. Portanto, o céu é um estado e um lugar. Um estado de felicidade plena, maiúscula, superlativa, eterna. E é um lugar onde Deus habita, onde a igreja celestial habita, onde todos aqueles que já nos precederam desde Abel estão lá, porque a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, é bem-aventurança, porque descansa das fadigas. E Lázaro é escoltado pelos anjos. Me permita ilustrar isso. Miguel Gonçalves Torres foi um dos primeiros seminaristas quando o Evangelho chega aqui no Brasil, no século XIX, Archibald Green Simonton, e naquele seminário tinham 4 alunos, e ele era um deles, e ele era um português. Ele era muito doente, e ele dizia para os seus colegas assim: olha, não basta viver bem, é preciso morrer bem. E no dia que o Senhor o chamou, estava ele muito debilitado no seu leito de morte, na sua casa, e ele chama a esposa, e ela vem ao quarto, e ele diz assim para ela: querida, eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas na verdade foi o céu que veio me buscar. E com essas palavras ele adormeceu. O céu veio buscar Lázaro. Os anjos foram escalados para virem e o levarem para o seio de Abraão, para o céu, para o paraíso, para a casa do Pai. E ali tem consolo. Ali não tem mais choro. Ali não tem mais cães leprentos. Ali não tem mais úlceras, ali não tem mais fome, ali não tem mais sede, ali não tem mais privações. Ali ele está na casa do Pai, ali ele está na bem-aventurança eterna. Mas vamos ver o contraste na eternidade com o rico. Olha comigo, verso 22 e 23. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E aí você percebe que aquele que vivera no luxo, no fausto, na riqueza, nos banquetes requintados, com as roupas mais caras, com os mais ilustres convidados à sua mesa todos os dias, que viveu o melhor desta terra, mas que só pensou nele mesmo. Agora, ao expirar aqui, descobre que a vida não é apenas viver, e que a morte não é apenas morrer.
porque ele acorda no inferno, em tormentos. Talvez você possa pensar, então será que esse texto está dizendo que os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno? Não, não é isso que está dizendo o texto. Aliás, a palavra Lázaro literalmente significa Deus é o meu auxílio. Esse mendigo não foi para o céu por ser mendigo. E nem esse rico foi para o inferno porque era rico. Não há nenhuma anatematização à riqueza e não há nenhuma vantagem na pobreza. Tanto o pobre quanto o rico são pecadores. Tanto o pobre quanto o rico precisam se arrepender e crer em Jesus. Tanto o pobre quanto o rico têm a mesma situação diante de Deus. Precisam da graça salvadora de Deus. Tanto o pobre quanto o rico, se arrependem e creem, são salvos e habitarão com o Senhor para sempre. A salvação não tem a ver com a sua condição social. A sua salvação tem a ver com o seu arrependimento genuíno e com a sua confiança no Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora notem vocês que há muitas tentativas para negar o inferno. Até hoje as pessoas tentam apagar as chamas do inferno. E então criam uma ideia de que o inferno é aqui mesmo. Não, não existe inferno, o inferno é aqui. Mas se o inferno é aqui, ele é muito bom, sabia? Aqui você tem água fresca para tomar. Aqui você tem alimentos saborosos com os mais diversos sabores e Deus lhe deu o paladar para distingui-los. Aqui você tem casa para morar, cama para dormir, roupa para vestir. Aqui você tem amigos, aqui você tem família, aqui você tem igreja, aqui você canta, aqui você festeja, aqui você celebra, aqui você tem paz. Não, o inferno não é aqui. O inferno não é aqui. Outros dizem não. Na verdade, Deus não criaria o homem para mandá-lo para o inferno. Na verdade, a grande verdade que devemos entender e crer é o chamado universalismo. No final, todos serão salvos. Todos irão para o céu. Todos terão bem-aventurança eterna. Pois não é isso que a Bíblia ensina. E ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. Só há dois destinos. É céu ou inferno. Não há uma terceira via. Não existe um purgatório que a pessoa vai lá e fica penando por um tempo que não se sabe quanto tempo, depois ele vai para o céu. Não existe isso. Jesus deixou claro, há um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que quem quiser passar daqui para lá não pode, quem quiser passar de lá para cá não pode. A morte encerra as chances. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem universalismo. Depois da morte é acerto de contas. Depois da morte é juízo. O tempo de se arrepender é hoje. A hora de Deus é agora. Outros dizem, não pastor, não existe inferno não. O que vai existir é se o cidadão não crer agora, ele vai ser aniquilado. Só vai ter céu, mas inferno não. Porque se não creu, ele vai ser aniquilado, vai deixar de existir. A Bíblia não ensina isso não. O que a Bíblia ensina é bem-aventurança eterna, e o que a Bíblia ensina é condenação eterna. Deus propõe para você hoje a vida e a morte, e Deus aconselha você, escolha a vida para que você viva. Agora, vejamos então aqui a descrição que o próprio Jesus, neste quadro, fala sobre a realidade do inferno. Então, confira comigo. Primeiro, veja aí, no texto bíblico, versículo 23. Lugar é lugar de tormento. No inferno, estando em tormentos. Então, note isso. Inferno não é como algumas pessoas dizem, não, lá no inferno vai ter farra.
Lá no inferno vai ter música. Lá no inferno as pessoas vão se divertir. Lá no inferno vai ser uma algazarra. Não, o inferno é lugar de tormento. Quem está falando isso é o próprio Filho de Deus. A própria verdade. Lugar de sofrimento. De choro, de ranger de dentes. Segundo lugar, olha aí o versículo 23 e 24. Então clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. É lugar de ausência de consolo. Agora, o quadro que Jesus pinta é dramático. Se ele está atormentado nessas chamas, veja você, o que vale um dedo molhado numa língua e num corpo atormentado por chama? É nada, é zero. É o mínimo. Nem esse mínimo ele tem. Nem uma gota d'água na chama ele tem. Nem um dedo umedecido para refrescar a sua língua ele tem. O que Jesus quer descrever aqui é que o inferno, além de ser um lugar de tormento, é um lugar onde não tem o mínimo consolo, refrigério. Terceiro, confira comigo, versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, o inferno é um lugar de onde não se pode sair. É a penitenciária do universo, de prisão perpétua. E não tem qualquer tribunal que possa alterar essa sentença, de mudar esse veredito. É para sempre. Mas em quarto lugar, o inferno, olha comigo o verso 27. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. É um lugar onde súplicas e apelos, os mais dramáticos, os mais urgentes, os mais plausíveis, não serão atendidos. Vejam você que esse homem viveu a vida inteira regalando em banquetes, com vestes excelentes. E ele nunca pensou nem na alma dele, nem na família dele. Há muitas pessoas que vivem curtindo a vida, e só curtindo a vida. Mas não para pensar, não para refletir, que a morte chega, que a eternidade está pela frente, que só tem dois destinos. E agora ele está preocupado com os irmãos. Ele tem 5 irmãos. Ele quer que os irmãos sejam avisados para não irem para esse mesmo lugar de tormento. Só que o pedido dele é indeferido. A oração dele não é ouvida. O clamor dele não é atendido. Porque lá no inferno não tem possibilidade de oração ser atendida. E aí você vai perceber comigo no verso 27 e 28, que o inferno é lugar de remorso das oportunidades perdidas. Irmãos, se nós hoje aqui temos uma parcela de remorso, puxa vida, eu podia ter feito isso, não fiz. A vida passou, eu não aproveitei. Eu desobedeci meus pais, eu podia ter obedecido. Eu desonrei meus pais, podia ter honrado. Eu podia ter seguido o caminho certo, segui o caminho errado. Eu podia ter buscado a casa de Deus e fui buscar as tendas da perversidade. Eu podia ter me associado a amigos bons que me colocariam no caminho da verdade e aproveitei a vida para desperdiçá-la e atendi aos maus amigos que me levaram para o caminho errado. Eu podia ter seguido o caminho estreito que conduz ao céu, mas eu me enveredei pelo caminho largo que conduz à perdição.
Quantas pessoas que chegam no final da vida cheias de remorsos, cheias de marcas, porque fizeram escolhas erradas, mas ainda aqui, enquanto você está aqui, é possível mudar, é possível mudar, é possível mudar, é possível se arrepender, é possível crer, é possível sair da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da perdição para a salvação, mas depois que morrer, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Notem comigo, que o inferno é um lugar de duração eterna. Está posto um abismo entre nós e vós. Quem está lá não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para lá. Agora vejam vocês uma coisa muito curiosa. Esse homem, além de ter vivido uma vida egoísta, de ostentação egoísta, além desse homem não ter se preocupado com a sua alma, nem com a sua família, apesar desse homem também não ter socorrido o próximo à sua porta, porque o Lázaro estava lambido pelos cães e faminto à sua porta. Ele não queria sentar à mesa, ele queria pelo menos ter acesso às migalhas que caíam da mesa. Naquela época, dizem os estudiosos, que não tinha os guardanapos que nós temos hoje, de linho ou de papel, e as pessoas limpavam a mão com o pão, comiam usando a mão, e às vezes enxugava a mão engordurada com o pão e jogava embaixo da mesa, primitivamente. E o Lázaro está querendo comer aquele pão, talvez untado de banha, que caía da mesa. Nem isso ele tinha. Mas, além disso, ele tinha uma teologia errada. Teologia errada. Por que teologia errada? O que ele está pedindo? Veja comigo o que ele está pedindo. Versículo 27 e 28. Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vejam vocês, que ele está pedindo que o Abraão, que é uma representação do próprio Deus, está implorando isso, para que mande Lázaro à casa do pai dele. Ele está achando o seguinte, que existe comunicação entre os mortos e os vivos. E essa é uma doutrina largamente aceita no Brasil e no mundo hoje. De achar que os que morreram voltam. Que os que morreram vêm para dar mensagens, para dar alertas, para dizer o que está acontecendo lá no além. E ele está pedindo isso. E qual a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia, ouçam a Bíblia. Deus não fala através dos mortos. Não há comunicação entre mortos e vivos. Para você escutar a voz de Deus, você não tem que recorrer ao ocultismo, ao sincretismo religioso. Para você escutar a voz de Deus, você tem que abrir sua Bíblia e ler sua Bíblia. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas aí ele replicou, ele não quer mudar a teologia dele não. Olha aí o que está escrito. Versículo 30. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha a resposta. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Preste atenção nisso. Primeiro, está escrito que ninguém ou nada pode ter mais persuasão do que a palavra de Deus. Se alguém não escuta a palavra de Deus. Mas o texto não favorece uma vírgula a ideia de que haja comunicação dos mortos com os vivos, porque o texto diz o seguinte, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Ou seja, para alguém que morreu trazer uma comunicação, primeiro ele tinha que ressuscitar.
Sabe por quê? Porque não há a mínima chance de haver comunicação entre os mortos ou os mortos com os vivos. Quem morreu não volta mais para pregar. Quem morreu não comunica mais com os vivos. Para que houvesse essa comunicação, primeiro teria que ressuscitar. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: isso não vai adiantar, porque se ele não escuta a palavra de Deus, ainda que o morto ressuscite, não lograria êxito, porque o poder está na palavra do Deus vivo. Meus amados irmãos, ao mesmo tempo que esse texto retrata a realidade do inferno, esse texto mostra também que o céu é um lugar de consolo. Notem comigo, versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está, o quê? Consolado. Sabe o que significa isso? Por pior que seja o sofrimento que você suportar na terra, o céu indenizará todo esse sofrimento. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Foi só ser levado para o seio de Abraão, não tem lembrança mais de chaga, não tem lembrança mais de trapo, não tem lembrança mais de mendicância, não tem lembrança mais de cães leprentos, não tem mais lembrança de fome. O céu consola. O céu é lugar de vida, de alegria, de paz, de comunhão com Deus. Não tem choro, não tem dor, não tem luto, não tem morte, não tem pecado, não tem separação, não tem doença, não tem defeito físico, não tem cansaço, não tem luto, não tem nada daquilo que marcou nossa vida de tristeza aqui. O céu é o consolo pleno e absoluto de Deus para todos aqueles que confiam e descansam na graça de Deus. Então hoje você tem duas escolhas, ou o céu ou o inferno. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Eu quero que você, nesse momento, pense no destino da sua alma. Porque às vezes as lutas da vida, ou as alegrias da vida, podem tirar a nossa capacidade de reflexão. A gente vive hoje, só vive o agora. Não pensa no amanhã. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Vá num cemitério e você vai ver lá sepulturas de jovens, de crianças, de adolescentes. Não, pastor, eu tenho muito dinheiro. Se eu ficar doente, como uma pessoa disse nessa pandemia aí, se eu ficar doente, eu tenho dinheiro para comprar respirador, eu tenho dinheiro para comprar médico, eu tenho dinheiro para comprar remédio, eu tenho dinheiro para reverter o diagnóstico. A morte chega e o dinheiro não resolve, e a ciência não resolve, e a medicina não resolve. É por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje Deus está lhe dando uma chance. Quem sabe a última oportunidade. E Ele está dizendo para você, eu coloco diante de você hoje a vida e a morte. Escolha a vida, para que você viva. Porque se você crer agora, você não entra mais em juízo. Você passou da morte para a vida. Você pode ter a certeza e a garantia da vida eterna. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Ore ao Senhor. Eu não conheço todos vocês, não sei como vocês entraram aqui, eu não sei como você que está lá na sua casa nos assistindo agora, como é que você está. Mas hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de decisão. A sua mulher, seu marido, seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha, seu irmão, não pode tomar essa decisão por você. Essa decisão é sua, intransferível. Mas se você hoje se render a Jesus, você pode sair daqui com alegria do perdão, com alegria da redenção, da salvação, da vida eterna. Enquanto você ora, eu faço uma pergunta a você. Você quer hoje colocar a sua vida nas mãos de Jesus e sair daqui seguro da sua salvação? Se você deseja isso, eu quero orar com você. Levante uma das suas mãos, eu quero orar em seu favor. Amém. 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 Amém.
Amém. Amém. Mais alguém? Amém. 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 Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ó Senhor, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, porque a festa diante dos teus anjos lá no céu, por um pecador que se arrepende. E hoje, Senhor, neste lugar, neste santo lugar, a tua palavra foi anunciada. O teu Espírito operou maravilhas. E vemos aqui pessoas se rendendo ao Senhor, desejosas de receber agora a alegria, a segurança da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor, que tu seles cada um com o Espírito Santo, que tu dês a alegria, que tu dês a segurança, a certeza da vida eterna, e que a tua igreja celebre com alegria esta noite de salvação. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.